Pessoal, ainda na parte conceitual da estabilidade de processo. É importante você saber que quem criou o controle estatístico do processo, que ajuda basicamente a analisar a estabilidade do processo, foi um outro guru anterior, uma geração anterior à do Deming, chamado Shewhart, ok? Antes da geração de Shewhart, antes do legado de Shewhart, as empresas costumavam a fazer a inspeção 100% no final da linha. Então esse era o hábito que a grande maioria das empresas fazia nessa época, onde o produto final era só inspecionado na última operação antes de despachar para o cliente. E o que fez Shewhart? Shewhart, ele criou a carta de controle, o controle estatístico do processo, porque basicamente ele provou que era possível corrigir os problemas de qualidade durante o processo de fabricação e não somente na operação final. Então tá aí o grande legado de Shewhart por volta aí dos anos aí 1950, também 1960, tanto é que Deming, logo depois que foi para o Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, na década de 50, começou basicamente implementar toda essa parte conceitual que Shewhart tinha criado. Então, resumindo, antes de Shewhart, controle 100% na última operação, após o processo de fabricação, e com Shewhart, com a descoberta do controle estatístico de processo desenvolvido por ele, foi possível provar, e ele tem um tema específico que ele prova isso para a direção da empresa onde ele trabalhava, que era possível, entendendo o processo de variabilidade durante a fabricação, corrigir os defeitos durante o processo e nem depois, o que economizou e fez uma grande diferença na produtividade das empresas naquela época. Eu vou resumir basicamente em 2 slides todo o processo e toda a diferença conceitual do que é um processo estável e capaz, e depois desses slides eu vou me aprofundar um pouco mais para quem gostaria de saber sobre esse tema de interpretação das cartas de controle. Mas o que é um processo estável, pessoal? Processo estável é um processo na qual, uma vez as características de produto, quando colocadas numa carta de controle, toda a variabilidade está dentro dos limites de controle. Aqui referenciado por Upper Control Limit, que é o limite de controle superior, e o Low Control Limit, que é o limite de controle inferior. Portanto, todas as vezes em que os pontos estão dentro dos limites de controle, nós falamos que o processo é estável, que o processo está sob controle estatístico, que o processo é preditivo, é previsível. Então isso faz com que você entenda que o processo é estável e não tem nada a ver com capacidade por enquanto. Só está dizendo através de uma carta de controle, como os pontos estão dentro dos limites, o processo é estável. Basicamente, quando nós falamos que o processo é estável e verificado através dessa carta de controle, nós falamos que isso significa a voz do processo, ok? Voz do processo, referenciado e baseado por limites de controle. Uma vez que o processo é estável, ele é preditivo, aí sim você pode começar a comparar com os limites de especificação do cliente daquela característica que você está estudando. Então, a partir do momento que você tem estabilidade e conhecendo os limites inferior de especificação e o limite superior de especificação em relação a algum tipo de característica de produto, você pode então fazer o casamento, fazer a conjugação da voz do processo com a voz do cliente, onde você consegue verificar o que está dentro do especificado do cliente e o que está fora do especificado do cliente. A partir do momento que você faz o encontro entre voz do processo e voz do cliente, você está medindo o que é a capacidade do processo. O processo ele pode estar mais aberto, que é essa curva de Gauss, onde a gente vê uma variabilidade maior em relação ao
Upper Specific Limit ou limite de especificação superior, limite de especificação inferior, superior. Então aqui a gente vê uma porção fora do especificado e aqui esse processo melhorado, onde a gente vê uma variabilidade, um espalhamento das medidas menor, onde a gente tem um número fora do especificado do cliente muito menor. Pessoal, esse é o processo desejado, ok? E o IQA, que é o Instituto de Qualidade Automotivo, ele prega o valor de capacidade do processo ou de capabilidade de processo com CP maior do que 1,67 e CPK maior do que 1,33. Isso significa uma taxa de erro, uma taxa de peças rejeitadas por volta de 0,62%, que eu vou detalhar um pouco mais na frente dos slides. E isso, pessoal, geralmente a gente sai de um processo com uma variabilidade maior para um processo de variabilidade menor através dos times de Greenbelt que dominam um pouco mais aí as ferramentas estatísticas para poder entender quais são os fatores que podem reduzir a variabilidade e então, através de projetos de melhoria, conseguir esse aumento de capacidade de processo, ok? Então, através desses slides iniciais, eu dou um pequeno resumo do que é um processo estável e um processo capaz. Então, um processo estável, ele tem a ver com a estabilidade do processo, ou seja, quando você coloca as cartas de controle para rodar no chão de fábrica e todos os pontos, toda a variabilidade dos pontos estão dentro dos limites de controle. E quando você quer saber se o processo é capaz, uma vez que ele esteja estável, se ele não estiver estável, você não consegue nem calcular a capacidade do processo. Uma vez que ele esteja estável e sabendo as especificações do cliente, você pode verificar o quanto o teu processo é capaz de atender as especificações do cliente. Então agora a gente vai se aprofundar um pouco mais para entender ainda com mais detalhe todos esses conceitos.